E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o professor Pedro Renó e hoje é um vídeo diferente, né? É um vídeo de perguntas e respostas. Alguns dias atrás eu abri uma caixinha lá no Instagram com perguntas que vocês poderiam ter sobre minha vida pessoal. Essa é sobre minha vida pessoal. Acho que é importante às vezes a gente falar da gente com aquela mesma justificativa de nos conhecermos melhor, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque hoje é um vídeo sobre vida pessoal, de perguntas e respostas, curiosidades que eu sei que tem muita gente que gosta, mas o canal é voltado para vestibulares, o canal é voltado para educação, história, filosofia, sociologia, tem muito conteúdo aqui, certo? Conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Bom, por que eu estou fazendo esse tipo de vídeo aqui? Eu abri essa caixinha e eu queria fazer esse vídeo num dia aleatório qualquer, que não fosse um dia de gravar gravar vídeo de conteúdo voltado para vestibulares. E vai ter essa semana ainda, tá? Hoje, só hoje que a gente está colocando. Mas aconteceu uma questão muito importante na minha vida, que foi a chegada de um filhinho, um filho de 4 patas, um cachorrinho que eu vou mostrar ele daqui a pouco para vocês. Tem até questão sobre ele aqui, perguntas. E aí eu tenho que dar atenção. Bom, a partir dessa semana eu já volto a gravar mais com intensidade os conteúdos. Mas, nesse momento, eu preciso fazer um vídeo um pouco mais relaxante, até é bom para mim, inclusive. Eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de conteúdo também. Mas essa semana a gente vai ter aí filosofia, a gente continua aí com o nosso vídeo, nossa série aí de estudo de obra de Casagrande Senzala, Gilberto Freire, então por aí vai. Por conta disso, como eu estou falando para vocês, a gente não tem tanta edição. Tem uma cortina que acho que ela vai voar aqui. Não tem uma edição, tá? Estou gravando esse vídeo na sala, acho que para meio que variar o ambiente também. Eu perguntei lá, teve muitas perguntas que são repetidas em alguns aspectos, muito parecidas. Eu não vou citar os nomes das perguntas, porque eu preferi pegar por temas, tá? Então me desculpe, mas se sinta representado se você fez essa pergunta lá. Eu peguei as principais, as que tiveram mais, que repetiram mais, que foram com mais intensidades. Algumas, tá? Acho que 7 questões aqui. E aí eu falo um pouquinho. Uma primeira pergunta deve ser possivelmente alguma pessoa que chegou agora no canal perguntando se eu sou casado ou solteiro. Eu sou solteiro, mas eu sou separado há alguns meses atrás. Eu fui casado por 7 anos. Atualmente eu estou solteiro. É o que eles gostam de falar, é divorciado, né? Eu sou solteiro. E tem até uma questão que eu estava até pensando esses dias, assim, que não é o meu caso, tá? Eu não estou sofrendo com isso, até mesmo porque para mim está muito tranquilo. Mas eu percebo que muitas pessoas que já foram casadas, muitas vezes falam que essas pessoas, uma vez casado, sempre casado. Mesmo que ela não tenha filhos, ou mesmo se tiver também, mas eu vejo que muitas pessoas têm muito preconceito. Eu não sofri, tá? Eu não posso dizer para você assim, você está sofrendo com isso. Não, não tô. Mas existe. Mas isso é uma outra história também. Então eu sou solteiro, vocês querem chamar de divorciado. Na verdade, eu tô aí, entendeu? Essa é a questão. Mas já falei aqui, já fiz vídeo, num momento inclusive um pouco mais tenso quando isso aconteceu. Mas hoje tá tudo tranquilo, sério mesmo. Mas o meu casamento foi toda experiência, é muito válida e só teve coisas positivas. Acabou. Ah, acabou o amor, né? Mas o carinho, o respeito continuou. Então a gente tem que também parar de pensar que todo relacionamento tem que terminar com briga e que todo relacionamento pode terminar por uma divergência de ideias, pode terminar por uma divergência de sentimentos. Mas não precisa terminar por briga, não tem que terminar com hostilidade entre as partes, sabe? Você pode se afastar depois. Então, acho que cada caso é um caso, né? Não sei, aí eu não entraria numa seara que eu não conheço muito, mas acho que cada caso é um caso. No meu caso, está sendo algo de muito respeito, de muito carinho. Então, assim, não tem por que manter raiva, manter ódio. Acho que quanto mais a gente faz isso, a gente se destrói, sabe? É uma autossabotagem. Então, cada caso é um caso, de fato, mas no meu caso tá seguindo. Uma outra pergunta que fizeram é uma pergunta que muitas pessoas têm curiosidade, sim, sabe? Eu coloquei ela aqui, é uma pergunta muito simples, mas muitas pessoas têm muita curiosidade sobre isso. A pergunta é: qual a minha altura?
Gente, eu sou uma pessoa relativamente alta. Algumas pessoas vão falar que eu sou bem alta, mas assim, eu não acho que seja tanto. Eu tenho 1,86 m. É porque vocês me veem sentado. Tem gente que uma vez me falaram assim, eu não sei nem se você tem perna. Pô, gente, eu tenho 1,86 m. Eu fico. Lógico, eu faço os vídeos sentado. Eu já fiz vídeo em pé, logicamente, tem vlog aqui no canal. Mas mesmo assim, às vezes não dá pra você saber o tamanho. 1,86 m. Eu acho que não sei se existe essa questão de padrão brasileiro. Para muitos outros brasileiros eu sou alto. Mas eu conheço pessoas que são primos meus que são da minha altura, ou a minha família é muito alta, ou bem mais altos do que eu, amigos que são mais altos do que eu, e aí eu tenho que olhar para cima. Não, também assim é exagero, né? Mas eu sou relativamente alto, vai 1,86 m, acho que é isso. Outra questão, e aí que entra, ó. Como está sendo a adaptação do Woody? Falar um pouquinho sobre ele também. Primeira coisa, deixa eu pegar ele ali, vem cá, ele não vai vir porque ele tá novinho ainda, tá? Como não vai ter corte, vocês vão ver. Woody, vem cá, vem aqui. Ele não vem, ele tá sonolento essa hora. Eu vou levantar. Vocês vão ver, inclusive, que eu já tô todo conjuntinho vermelho. Ó, é isso aqui, ó, todo vermelho. Vem. Vem cá. Eu já te coloco no chão, tá? Só para mostrar ele aqui. É isso aqui, gente. Esse aqui, quem me acompanha nas redes sociais, estão vendo, é o meu filhinho. Tem um outro para chegar ainda, daqui a pouco, depois eu falo, eu falo também, tá? E aí, meu filho, daqui a pouco ele quer descer. Tá na hora da sonolência dele, ele é agitado e tal, mas aí ele gasta energia e vai dormir. Esse aqui é o Woody. Esse bichinho aqui, incrivelmente, ele está sendo um grande foco da minha felicidade nesses últimos dias, na verdade já bem antes dele chegar. Eu quero explicar um pouquinho disso para vocês. Vocês sabem que eu tenho uma paixão muito grande por animais. Já fiz em live com a Nina, né? Eu vou descer ele, porque acho que ele tá... Isso vai ficar feio no vídeo, ele lutando para descer. Tá? Mas tá aqui, ó. De qualquer forma, ó. Bom, filho, ó. Assim, ó. Pronto. Eu explico. Vai lá no seu cantinho, vai. Deixa eu explicar isso em relação ao Woody aqui, que eu acho que é bem interessante de falar. Você sabe que eu sou muito apaixonado pela Nina, que é a cachorrinha minha. Não é mais minha, né? A Nina, ela era adotada, ela foi adotada, a gente adotou ela de uma cidade perto de Belo Horizonte, que chama Lagoa Santa. É a região não a cidade, mas a região lá da Luzia, né? De Lagoa Santa, o hominídeo e tal. E o que acontece? Deixa eu explicar isso. Eu sinto muita falta dela, porque por mais que a Nina, eu fosse muito apegado a ela, eu tinha funções com ela, eu levava ela para passear todos os dias e tal, ela era mais apegada à Vivian, então normalmente quando acaba o casamento ela foi com a Vivian, né? Mas inclusive linkando com a outra questão na primeira, de ser casado ou solteiro, eu e a Vivian a gente tem muito boa relação. E por conta dessa boa relação, não tem problema. Esses dias eu vi a Nina, inclusive, ela veio aqui, trouxe a Nina para conhecer o Woody, né? A Nina é meio rabugenta, assim, ela não gosta muito de outros... Eu acho que eu tô tentando me centralizar, pra cá que daqui, né? A Nina não gosta muito de outros filhotinhos, de outros cachorros, não, mas assim, ela não faz nada, tá? Ela só não interage muito, ela fica na dela, faz de estátua. Mas o Woody adorou ela, né? A irmãzinha mais velha. E aí eu falei, eu preciso de um cachorrinho, queria um cachorrinho, e... eu sempre adotei, desde criança, a gente tive cachorro, eu sempre adotei. Dessa vez, gente, eu procurei um canil credenciado, Kennel Club, para poder, que eu sei que trata bem os animais, por indicação inclusive, para poder comprar um cachorrinho. Por quê? Porque eu queria uma raça específica. O Woody, ele é um Border Collie. Eu queria uma raça específica. Quando você compra de uma raça específica, você sabe basicamente o comportamento dessa raça. Você sabe o que esperar do comportamento. Claro que o cachorro tem a sua personalidade, mas você sabe, procurando ele. Às vezes ele sai roendo as coisas, porque ele é filhotinho, né? Então o cachorro tem a sua personalidade, né? Mas assim, mesmo assim você sabe o comportamento. E eu queria um cachorro, sempre quis ter um Border Collie. E o Woody, até mesmo para me incentivar nas minhas caminhadas, logicamente que a gente está no meio da pandemia, ele está filhotinho, está difícil de sair, para ajudar nas minhas caminhadas, que você sabe que Border Collie precisa gastar energia. Então foi assim, foi pensando nesse sentido. Bom,
Em relação à adoção, que eu sei da minha responsabilidade, logicamente que eu também não preciso ficar justificando isso aqui muito, mas assim, eu sei da minha responsabilidade, como eu não estou adotando como eu sempre fiz, eu pensei e estou já colocando em prática uma contribuição mensal para a ONG de adoção de Belo Horizonte, fazendo minha parte para comprar ração, essas coisas todas. Isso também não me impede lá na frente de adotar também outro cachorrinho, tá? Vai vir um outro também, do mesmo esquema do Woody, só que vai ser uma outra raça também que eu sempre quis ter, para me fazer companhia. Então eu tô tomando essas medidas nesse sentido, porque eu sei muito da minha responsabilidade. E eu sinto muito saudade da Nina, mas eu posso dizer a vocês, a cortina que tá voando aqui, mas eu posso dizer a vocês que o Woody ele tá sendo a minha grande alegria desses dias, por mais que ele ainda seja filhote. Adaptação, agora vem na questão da adaptação. O Woody, eu acho que eu só vou fechar a janela para gravar, porque senão acho que a cortina vai atrapalhar. Enfim, o Woody, ele é considerado uma das raças, talvez a raça mais inteligente, mas independente disso, os cachorrinhos, vira-latinha é uma coisa, é muito inteligente, vocês sabem disso. Eu sempre tive vira-latinha. E a adaptação dele está sendo muito legal, porque assim, ele está aqui há 5 dias. Gente. Hoje é o 5º dia, eu estou gravando esse vídeo, no domingo. Esse vídeo sai na segunda. Ele já faz xixi, cocô no tapetinho higiênico, às vezes sai fora, mas assim, é uma questão de adaptação. Ele me segue, porque eu sou a companhia dele também dentro da casa, brinco com ele, tem horário de brincar para fazer ele gastar energia, fazendo algumas atividades mentais com ele também, que isso é muito importante, principalmente com o Border Collie, desenvolver. E já dorme na caminha, que é uma caminha antiga da Nina, porque eu comprei uma para ele, mas não chegou ainda, mas ele já dorme na caminha. E já aprendeu a sentar, inclusive, né? Já tem em 5 dias eu ensinei tudo isso para ele. Então, isso inclusive está preenchendo meu dia, preenchendo com alegria, sabe? Essa questão, inclusive, da solidão e tudo mais. Então, mostrei ele aqui para vocês. Vocês vão acompanhar ele crescendo aqui no canal. Ele vai ficar grande. E tá aí. Em relação a nomes, deixa eu explicar isso para vocês também, que acho que é interessante falar. O Woody, ele seria... por conta, ele foi registrado como John Coltrane, que é um do meu jazzista, né, favorito, e o outro que chegaria, que vai chegar, que é um Basset Hound, seria o Miles Davis, que é um outro jazzista. A Nina, minha cachorra não é mais minha, mas que eu tenho muito carinho, muito amor ainda, chama Nina Simone, pra vocês terem noção. Só que eu queria mudar um pouco a área da arte, né, tem o cachorro latindo lá fora, não sei onde que o Woody está. Então eu mudei um pouco a área da arte. Eu fui para o cinema, que é algo que eu gosto muito também. Gosto muito dos filmes do Woody Allen. Só que o Woody Allen está com uns escândalos, logicamente acho que estão comprovados, né, se eu não me engano, que eu não quero nem entrar nesse assunto aqui agora, não é o assunto do vídeo. Então ele ficou só o Woody, eu tirei o Allen. Só que o outro que vai chegar, ele tem uma cara de Alfred Hitchcock, o outro é Alfred Hitchcock, entendeu? Quando ele chegar, eu mostro para vocês, ele só não chegou, ele está na idade da entrega, porque ele vem de Recife, e a malha aérea está fechada para esse tipo de atividade por conta do momento difícil que a gente está vivendo, tá bom? Bom, fiquei muito tempo nisso aqui porque é uma parte que eu gosto muito, que está me dando muito prazer. Me perguntaram também de livros, os meus preferidos, é um pouco difícil falar qual que é o meu preferido, mas não é tão difícil assim, vai. Eu tentei não sair, eu tentei sair, pensei que dessa questão fora um pouco de livros da minha área, questão científica ou filosófica. Tá? Então não vou citar aqui livros científicos. Eu já falei isso em outras vezes, para mim, eu vou falar que eu gosto muito do Júlio Verne, 5 Semanas no Balão, e principalmente o clássico, todos eles são clássicos, né? Que é o Volta ao Mundo em 80 Dias. Já fiz vídeo aqui sobre o Júlio Verne, porque explica um pouco do imperialismo. Eu tenho até uma história com o Júlio Verne, ainda 12 anos de idade, assistindo, entra inclusive na próxima questão que é de filmes, assistindo Back to the Future, ou De Volta para o Futuro, o parte 3, que é o meu segundo preferido. O preferido é o parte 2 e o terceiro é o parte 1. Mas no parte 3, o Dr. Brown, né, o doutor, ele é aquele do Velho Oeste, ele conversando com a amada dele, a Clara, e eles descobrem que eles têm em comum que eles amam a obra de Júlio Verne. Só que ela, naquele momento, ela não vou dar spoiler, não, é só um trecho que não conta a história. Ela não sabe que ele é um homem de outro tempo e tal.
E é muito legal. E assim, ouvindo aquilo, foi a primeira vez que eu falo Júlio Verne, 12 anos de idade, depois de tempo fui olhar, depois de um bom tempo, inclusive, fui olhar sobre Júlio Verne, século XIX, explica um pouco um pouco não, explica muito o que é o imperialismo britânico e tal, e essas aventuras, né, dos personagens de Júlio Verne. Agora, um outro livro, que aí esse é o central mesmo, não tem como fugir. Fiz vídeo até aqui já no canal há muitos anos já sobre Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, 100 anos de solidão. Não tem como não falar desse livro. Eu conheci esse livro depois, quando eu terminei de formar, acho que 2006, tarde, né? Bem tarde. Uma ex-namorada que me falava e eu procurei saber. Na época eu não li, o namoro tinha terminado depois e eu fui ler Os 100 Anos de Solidão e de fato é incrível. Li algumas outras coisas do Gabriel Garcia Marques, li também uma fase já que alguns dizem que é uma fase já mais pro final dele, assim, na fase que já não é tão boa do Gabriel, mas li lá o final, é sacanagem falar final, né? Mas o 100 Anos de Solidão é um grande clássico e toca a alma, né? Comecei a ler, reler um bom tempo depois, li boa parte, mas não concluí depois, né? Eu concluí ele lá atrás e estou começando a ler novamente. Bem aos poucos, para sentir, né? Bem aos poucos mesmo. Nem sei se vou concluir novamente também, mas é uma grande obra, não tenha dúvida disso, porque acho que a gente tem que ter um momento para ler Os 100 Anos de Solidão. Outra questão aqui, filmes e séries. Bem interessante isso, é uma questão que é um pouco difícil. Não é difícil. Eu gosto muito de drama e tal, aquela coisa toda, filmes que tocam a gente, mas eu amo as trilogias dos anos 80. Eu sou um cara dos anos 80. Por mais que eu fosse criança nos anos 80, eu guardo essa década com muito carinho. Então, logicamente, que vocês vão me ver aí sempre pensando em a primeira trilogia de Star Wars, a original, 4, 5 e 6, eu assisti pela primeira vez na minha vida o Império Contra-Ataca, em 1987. Bem, bom tempo depois ele de ser lançado, porque no Brasil chegava bem depois e fui ver no quê? Fui ver sendo transmitido na Rede Globo, 87. E apaixonei, sabe? A gente não sabia quem era Luke Skywalker, né? A gente chamava sabre de luz de espada laser, Guerra nas Estrelas. Tinha, depois o meu preferido depois da série, não é nem o Império Contra-Ataca, foi o Retorno de Jedi. E sim, eu gosto muito da Lua de Endor, eu gosto dos Ewoks. Passava na Globo nos anos 80, acho que na Xuxa, no show da Xuxa, olha só onde que a gente está indo. Um desenho dos Ewoks, Universo Expandido. Naquele tempo eu já conheci, inclusive, do Universo Expandido de Star Wars, Caravana da Coragem 1 e 2. 1 principalmente, a gente não sabia muito bem o que era aquilo, porque a gente via que estava na Lua de Endor, tinha os Ewoks, mas não tinha Jedi, era estranho. Mas essas trilogias, por exemplo, outra que eu gosto muito, que eu já citei aqui, é a trilogia de Volta para o Futuro, e ela é super legal. Não precisa fazer mais nada com essa trilogia, porque estão na moda aí de fazer trilogias, de refazer trilogias, fazer continuações. Não precisa para De Volta para o Futuro, não precisa. Amo desde criança também, anos 80, início dos anos 90. E outra que tá na mesma seara aí, que é Indiana Jones. Eu gosto da Lucasfilmes, né? Pensei em Indiana Jones e Star Wars. Indiana Jones também a trilogia clássica, que depois você teve o da Caveira de Cristal, né? Aí eu achei legal, mas não é os 3 primeiros. Inclusive eu vou reassistir Indiana Jones, porque eu amo Indiana Jones. É o grande mentor aí de você pensar em Uncharted 1, 2, 3 e 4, Tomb Raider, a Múmia. Indiana Jones é Indiana Jones e Harrison Ford é Harrison Ford, seja no Indiana Jones ou seja em Star Wars com o Han Solo, o melhor personagem de todos, tá bom? Fechei essa. Tem que sempre olhar, né? Como é que ele tá. Conteúdos consumidos no YouTube. Gente, eu consumo muito conteúdo no YouTube. Eu sou um consumidor assíduo de YouTube. Mas eu quero citar 2 tipos de conteúdo. Um que eu nunca parei de consumir, que é de videogame, de games. Eu jogo muito menos do que eu jogava há alguns meses atrás, por uma questão de saúde mental. Isso está me fazendo muito bem. Jogar videogame, eu tenho jogado muito pouco. Se eu falo para vocês que eu jogo meia horinha no dia, tá assim. Agora eu tô pretendendo voltar a fazer lives, inclusive, me segue lá na twitch.tv
youtube.com/parabólica online. Eu vou fazer só lives de jogos de história, filosofia, sociologia voltados para essas temáticas. E a gente, inclusive, eu tenho que fazer um vídeo só específico sobre isso para explicar. Eu pretendo fazer de segunda a sexta essas lives a partir das 19 horas, tá? Não sei quanto tempo vai durar, talvez não dure tanto, porque pela minha saúde mental. Mas jogos com temáticas de humanidades. Então me seguem lá, twitch.tv/parabólica online. Vamos chegar lá uns mil seguidores lá, acho que vai ser bem legal. E eu consumo, mas hoje um conteúdo que eu consumo, acho que tanto quanto videogame, é conteúdo de resenha literárias. Resenha e crítica literária. Gosto muito, os chamados booktubers, né? Gosto muito, tô adorando. Veio inclusive uma ideia de fazer mais esporadicamente os sprints de leituras mais voltados para as obras mais científicas, eu já falei para vocês, mas eu sigo, eu gosto, nem tudo eu leio do que tem lá, porque é muita coisa. Se você segue muito booktubers, muitos canais, acabam chegando, tem várias informações. Algumas coisas eu consigo comprar, eu leio, outras eu deixo para depois, outras eu não me interesso, mas é sempre legal acompanhar, certo? E o que eu faço nas horas vagas? É isso, gente. As horas vagas que eu entendo é quando eu não estou preparando aula, não estou gravando. Nas horas vagas eu estou assistindo um filme, estou assistindo uma série, eu estou fazendo minha corridinha, voltei a correr, está me fazendo bem. Eu estou voltando a emagrecer, assim, eu falo na questão da saúde, não só a questão estética, tá? Mas que é muito importante. Então eu, inclusive, cortei o açúcar, ou quase cortei o açúcar inteiro, mas o que já é muito importante, eu acho que 90%. Estou cuidando do Woody agora, que acho que é o que mais tomo tempo, inclusive estou acompanhando ele, isso faz bem para mim. Estou cuidando também das minhas plantinhas. E jogando videogame agora menos, né? Isso que eu falei para vocês. Eu estou mais nisso. Atualmente a hora que eu mais gosto do dia é a hora que eu saio para correr. Mas eu vou ter que dar um tempo por conta do Woody. Eu acho que ele está roendo alguma coisa por aí. E é isso. Então é bom até falar isso, porque eu já vou terminar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco mais, algumas das questões. A gente pode fazer isso em outro momento, mais para frente, daqui a alguns meses, semanas, meses, para se surgirem novas perguntas. A gente pode sempre fazer isso, porque eu acho que dá aquela descontraída também. É bom que vocês me conheçam um pouco. E é uma relação de confiança. Eu agradeço muito pela confiança que vocês têm em mim. E eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Beijo. Fui!